Olá, seja bem-vindo ao canal da Tleb. Meu nome é Hugo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer a sua primeira campanha no Google Ads. Então, indo direto ao ponto, eu vou colocar a imagem na minha tela agora no vídeo e a gente vai entrar aqui no Google Ads. Então, quando você entra no Google Ads, essa daqui provavelmente é a primeira tela que você vai ver. Quando não tem nenhuma campanha ainda criada, ele já mostra aqui essa opção, essa janela, e tem aqui a opção Nova Campanha. Se você já tiver com algum rascunho criado ou alguma coisa assim, é provável que tenha um maisinho como esse aqui, que eu estou mostrando agora. E por meio desse mais, você consegue também apertar e criar a sua campanha. Se por acaso o seu Google Ads não tiver exatamente como o meu está, é bem provável que ele está no modo inteligente. Como é que você vai fazer para mudar isso? Você vai apertar na ferramenta ali em cima e vai apertar para ir para o modo especialista. Aqui não mostra essa opção porque eu já estou no modo especialista, mas em geral as contas são criadas com o modo especialista já feito. Então vamos lá, eu estou aqui na aba Visão Geral, eu vou clicar em Nova Campanha. E aqui, se você já tiver um rascunho de uma campanha, vai aparecer essa opção. Se não, ele já vai apertar aqui direto em Nova Campanha. Quando eu chego aqui, ele fala, selecione a meta que ajudaria essa campanha a alcançar o sucesso de acordo com seus critérios. Então aqui o Google está falando assim, o que você quer por meio dessa campanha? Você quer vendas? Você quer leads? Você quer tráfego no seu site? Você quer uma promoção de app? Então, nessa opção aqui, a gente vai apertar em criar uma campanha sem meta. Aí você pode se perguntar, ué, isso não é uma coisa ruim, criar uma campanha sem meta? Nesse caso, não é. Por quê? Porque essas opções aqui, elas são dadas para que o Google te direcione algumas opções para que a campanha, no final das contas, fique melhor. Mas como a gente está fazendo aqui um passo a passo, e como você vai seguir esses conhecimentos aqui da videoaula, não tem problema apertar em criar uma campanha sem meta. Ok, apertei em criar uma campanha sem meta, abriu essa opção aqui, que é a rede que a gente vai colocar. Nessa aula eu vou ensinar como faz uma campanha da rede de pesquisa, que são aqueles anúncios que aparecem quando você digita na pesquisa do Google. Então, rede de pesquisa. E aqui, novamente, ele fala assim, selecione os resultados que você espera alcançar com essa campanha. Aqui, novamente, é mais um direcionamento do Google para ele te ajudar com alguns passos. Como você está seguindo uma videoaula, você não vai marcar nada e vai continuar. E aqui, iniciar uma nova. Isso aqui apareceu porque eu já estava com uma campanha em rascunho, mas quando você apertar ali, isso não vai acontecer, tá? Ok, primeira fase da campanha, configurações gerais. Então aqui em cima ele fala o tipo da campanha, que é da rede de pesquisa, e aqui ele fala para você dar um nome para a campanha. O que eu recomendo? Você tem que dar um nome que, ao ver só o nome da campanha, você já sabe do que se trata. Então aqui nessa primeira campanha, eu vou colocar, por exemplo, o dia de hoje, 7 de maio de 21, e o objetivo dessa minha campanha pode ser campanha de gestão de tráfego. Eu quero vender o meu serviço de gestão de tráfego. Então, campanha, vou colocar serviço de gestão de tráfego. Então, aqui é uma nomenclatura mais simples. Se você tiver mais alguns critérios na sua cabeça, é legal você colocar para que quando você cria a campanha, você já saiba do que se trata, sem precisar entrar e ver as configurações dela. A primeira opção, a primeira decisão que você tem que fazer ao entrar na campanha é escolher as redes, escolher quais redes elas vão estar. E aqui está rede de pesquisa e rede de display. Nesse momento, você vai desativar essas duas opções. Aí você se pergunta, ué, Hugo, a gente não está fazendo uma campanha de rede de pesquisa? Sim, mas aqui ele não fala da rede de pesquisa em si, mas sim os parceiros da rede de pesquisa. Isso é um assunto para outra aula, mas eu recomendo você deixar isso aqui desmarcado. Isso vai fazer com que sua campanha fique mais barata e que diminua o risco de você perder dinheiro nessa campanha. Gastar o dinheiro sem ele retornar para você. Aqui tem uma área de mais configurações. Dessa área, aqui eu recomendo você mexer em data de início, quando você quer começar a sua campanha, se você quer agendar ela para começar depois, e em programação de anúncios. Aqui é possível colocar qual horário que você quer que seus anúncios estejam no ar. Então, se você é um negócio físico, na maior parte das vezes não faz sentido você deixar ligado 24 horas por dia, a não ser que você faça entregas 24 horas por dia, ou que você acredite que a pessoa perguntando de madrugada, por exemplo, não vai afetar a sua venda. Eu recomendo inicialmente colocar os horários. Então aqui, ó, quando você aperta, ele fala, te dá algumas opções de segunda a sexta, sábados e domingos, ou as opções individualmente. E aqui você coloca o horário que abre, o horário que você quer começar a campanha e o horário que a campanha vai acabar. Então aqui no caso eu vou colocar de segunda a sexta, de 8, vou colocar 8h15, por quê? Porque a partir do momento que você coloca essa campanha no ar, o anúncio já vai estar no ar, obviamente. Mas nem sempre os lojistas, os comerciantes, eles estão prontos para atender o telefone às 8 horas, às 9 horas. Então eu recomendo que você coloque um pouquinho
para frente, uns 15 minutos, é o tempo de você se organizar na loja e realmente estar pronto para receber esses pedidos. E aqui, no horário final, vamos supor que eu feche às 18 horas, às 6 horas da tarde. Eu recomendo você colocar um pouquinho antes o término da campanha. Porque se uma pessoa te ligar às 17h57, por exemplo, às 5h57, é bem provável que você vai falar, não, a gente está fechando, então acaba não gastando com essas pessoas. Então vou colocar aqui 17h30, 5h30 da tarde. Segunda a sexta, 5h30 da tarde. Ok. Feito isso, então essas aqui são as configurações iniciais. E a gente acaba essa primeira sessão aqui da campanha. Qual que é a próxima etapa? É segmentação e públicos-alvos. A primeira opção que ele te dá é a opção de locais. Aqui você vai escolher em qual local você deseja que sua campanha apareça. Você vai mostrar para o Brasil inteiro, para uma cidade específico inteira. Então, você tem essa opção aqui, inserir outro local. Você pode colocar aqui, por exemplo, Brasília. E ao apertar aqui meta, ele vai selecionar Brasília como uma cidade que vai ser mostrado seu anúncio. Note aqui que quando eu digitei Brasília, aparece tanto a opção de você colocar meta quanto excluir. O que seria excluir? Excluir são os locais que você está indicando que não é para aparecer seus anúncios. Então vamos supor que eu pegue uma cidade bem próxima aqui de Brasília, por exemplo, Formosa. Formosa, Goiás. Eu coloco aqui excluir, e aqui ele fala locais excluídos. São os locais que o seu anúncio não vai aparecer. Tenho certeza que ele não vai aparecer. Além dessa opção, você também consegue fazer essa segmentação de locais por meio de um PIN. Quando você aperta aqui em pesquisa avançada e vem em raio, você consegue ir numa cidade específica, eu vou aqui em Brasília, e vamos supor que eu atenda só o centro de Brasília. Então eu vou vir bem aqui, no centro de Brasília, e eu vou colocar um alfinete. Vou colocar um alfinete bem aqui. Quando eu coloquei esse alfinete e apertei em meta, por padrão, ele já vai vir uma quantidade de 20 milhas, e aí eu posso vir aqui, tá vendo que tá uma área muito grande, eu posso vir aqui nesse lápis e editar. Então, eu quero que seja só o centro de Brasília, aqui nesse caso, nesse exemplo, então eu quero 8, e eu não quero milhas, eu quero quilômetros. Então, 8 quilômetros. Então, aqui ele já está restringindo melhor o raio. Salvei, quando eu fiz isso, o meu anúncio ele vai mostrar apenas para as pessoas que estão nesse raio. Isso, geralmente, quando você está falando de restaurante, de alguns sistemas de entregas, faz mais sentido restringir apenas até onde a sua entrega vai. Ok. E aí aqui ele fala, você quer que necessariamente a pessoa esteja naquele local ou ela também pode apresentar algum interesse por aquele local? Aí aqui varia muito da sua estratégia, do seu negócio, mas em geral eu gosto que as pessoas realmente estejam naquele local. Ok, terminamos aqui a parte de locais, que são os locais que a sua campanha vai ficar limitada a aparecer, e a gente vai para a parte de idiomas. Hugo, a gente está no Brasil, então é português, só português. Não, porque muitas pessoas utilizam o celular ainda em inglês. Às vezes elas estão aprendendo o idioma, ou de fábrica o celular da pessoa já está em inglês, ou o computador dela. Então eu recomendo que você venha aqui e adicione também a língua inglesa. Então você deixa português e inglês. Pode colocar outras línguas, mas de modo geral, português e inglês são as maiores. Nessa parte aqui de público-alvo, eu não vou tocar nesse assunto na aula. Essa daqui é uma aula para você fazer a sua primeira campanha, não vai ser a melhor que você vai fazer, mas o meu objetivo com essa aula é que você consiga deixar a sua campanha no ar até o final desse vídeo. Então, isso aqui é uma opção um pouquinho mais avançada e a gente vai segmentar o público-alvo de acordo com as coisas que ele pesquisa. Então, aqui nesse caso, eu vou deixar sem mexer em nada. Ok, chegamos na parte de orçamentos e lances. Essa daqui é a parte do financeiro da campanha. Hugo, não tenho noção do quanto que eu tenho que colocar por dia na minha campanha. Aí ele fala aqui, ó, orçamento, defina seu orçamento diário médio para essa campanha. Preste atenção com esse termo aqui, ó, médio. O que significa? Significa que o Google, em média, vai gastar esse valor. Pode ser que ele gaste mais. Porém, se ele gastar mais do que o valor, por exemplo, de R$30, vamos supor que ele gaste R$50 no dia e você colocou aqui R$30. Se ele gastar R$50 no dia, ele vai tentar compensar esse valor médio ao longo do mês. Então, se você coloca R$30 por dia ao longo de 30 dias, você tem R$900 de orçamento mensal. Em média, são R$30. Se você gastou 50 num dia, ele vai fazer a compensação e ele não vai passar daqueles R$900 por mês. Tudo bem, você pode falar assim, não sei quanto colocar, e realmente no começo é muito difícil pensar em um número. Existe uma ferramenta aqui no Google chamada Planejador de Palavras-Chave, mas eu não vou entrar aqui, planejador de palavras-chave, mas eu não vou entrar para não se estender muito a aula. Se você tiver curiosidade, você consegue vir aqui
abrir essa ferramenta e você tem uma noção de quanto que você vai precisar por dia por meio do custo que vai ser cada palavra-chave. Ok, eu recomendo que você coloque aqui 20 a 30 reais, pode ser que seja muito, pode ser que seja pouco, mas isso aqui é um teste. Você tem que realmente testar e ver como é que o seu público vai se adaptar a essa campanha. Coloquei aqui 30 reais, um exemplo hipotético, então isso aqui vai ser a média diária. No mês inteiro, se eu considerar todos os dias da semana, ele vai gastar 900 reais. E aqui, na parte de lances. Definimos a parte de orçamento e vamos para a parte de lances. Em qual métrica você vai focar? Então aqui ele, por padrão, veio cliques. Porém, existe um problema seríssimo que muitas contas, muitas campanhas, elas já vêm com essa opção de conversões marcada. Se você, por acaso, viu que está marcado conversões, você vai mudar para cliques. Por quê? Conversão em marketing é uma ação que a gente quer que a pessoa faça. Pode ser um clique, pode ser uma compra, pode ser assistir um vídeo. E conversão, ela exige que a conta tenha uma inteligência. O Google Ads nada mais é do que um mega algoritmo, uma mega inteligência que ele vai entendendo cada vez melhor como funciona o público-alvo e vai mostrando cada vez de uma maneira mais assertiva aquele anúncio. Cada vez mais as suas campanhas elas tendem a ficar mais inteligentes. Na primeira campanha, você ainda não tem inteligência na conta. Por isso, eu recomendo que você aperte em cliques. E aqui embaixo tem essa opção. Você também pode selecionar uma estratégia de lances diretamente. E ele fala aqui, ó, essa ação não é recomendada. Pode ficar tranquilo, aperta aqui embaixo, nessa opção. E aqui, em vez de maximizar cliques, você vai apertar em CPC manual. Como eu disse, o Google ele tem uma inteligência, então o que acontece? Essas estratégias aqui em cima, ele está denominando como estratégia de lances automáticas, são estratégias de lances, são maneiras de mostrar o anúncio inteligentes. Como sua conta ainda não está inteligente, a opção de CPC manual faz com que você consiga controlar todos os aspectos da sua campanha. Então, no início, eu recomendo que você coloque CPC manual. E aqui pode ser que essa opção esteja marcada, ajude a aumentar o número de conversões com o CPC otimizado, desmarque essa opção, porque também é uma opção de lances inteligentes, e a sua conta não está inteligente ainda. Então aqui em mostrar mais opções, aqui não precisa mexer em nada, tá? Aqui também é um assunto para outra aula, é um assunto um pouquinho mais avançado. E aqui tem a parte de extensões de anúncios. O que são extensões de anúncios? Eu vou dar um exemplo aqui prático. Vamos supor que eu digite aqui Americanas, que é uma das maiores lojas do Brasil, de varejo. Digite Americanas. Tá vendo aqui que além do anúncio, aparecem alguns links aqui embaixo? Você tá vendo que tem um anúncio aqui. Esse aqui é um anúncio, tá? Daqui até aqui. E além desse anúncio como um todo, ele também tem algumas opções de cliques. Eu posso dar outro exemplo aqui no caso de óticas. Ótica, só ótica. Aqui no caso dessa ótica, ele mostra aqui também o endereço. Além do anúncio em si, ele mostra também o endereço. Por que isso acontece? Isso aqui são extensões de anúncios. Eles mostram mais opções, mais informações sobre o anúncio, além daquela parte inicial que eu vou mostrar logo em seguida. Isso aqui também é um tema para outra aula, para não se prolongar, mas se você pular essa parte e falar, não quero colocar extensões de anúncios agora, você consegue adicionar essas extensões depois. Então você pode colocar aqui, salvar e continuar. Ok. A gente terminou as configurações a nível campanha, agora a gente vai começar as configurações de grupos de anúncio. Toda campanha, aqui no Google Ads ele tem esse esquema, né? Que é campanha, e dentro de uma campanha tem grupos de anúncios, e dentro dos grupos de anúncios tem os anúncios. No caso do Facebook e do Instagram, tem campanhas, conjuntos de anúncios e anúncios, em vez de grupos é conjuntos. Por que existem os grupos de anúncios? Porque vamos supor que você queira anunciar um outro produto, então vamos supor que você tenha uma campanha com vários produtos. Às vezes é legal você separar esses produtos por grupos de anúncios, para você não misturar todos os grupos, todos os anúncios em um só grupo. Então aqui, para título de aula, eu vou deixar apenas um, grupo de anúncios 1. E aqui o lance padrão. O que é o lance padrão? Ele é o quanto que você está disposto a pagar por clique. Você lembra que lá atrás a gente escolheu a opção de CPC manual, que significa custo por clique manual. E por que ele tem esse nome? Porque você decide quanto que você vai pagar por um clique. Então vamos supor que eu coloque 30 reais por dia e eu gosto de ter pelo menos o suficiente para gerar 10 cliques por dia. Então o que eu colocaria em CPC máximo? 3 reais. Poderia ser um valor maior ou menor. Isso teria que ver com a campanha, quando a campanha já estiver rodando. A gente não tem como prever antes da campanha já estar rodando, a não ser utilizando essa ferramenta aqui que eu te falei de planejador de palavras-chave. Mas mesmo assim, isso aqui são estimativas. A gente não consegue prever como vai performar, como vai gastar uma campanha antes dela ser jogada no ar. Então o que eu recomendo? Meu orçamento é X, pega esse X e divide por 10 e coloca aqui em lance padrão.
Se você tiver 10 reais para investir por dia, coloca R$1. Se você tiver 20, 2. Se tiver 15 reais, R$1,50 por dia. Ok. E aqui, agora, terminamos a parte de lance padrão, que é o máximo que você está disposto a pagar por um clique. A gente vai para palavras-chave. Palavras-chave são os termos que você vai colocar no anúncio que você quer que ele apareça quando alguma pessoa pesquisar por ele. Então aqui, por exemplo, essa ótica, ela utilizou a palavra ótica como palavra-chave para aparecer. Tanto essa quanto essa aqui embaixo. No caso, vamos pesquisar aqui, presentes. Presente, vamos ver se aparece algum anúncio. Apareceu aqui alguns anúncios na lateral, do Google Shopping. Esses anúncios aqui, eles falaram, eu quero aparecer para a palavra presentes. Aqui você vai digitar, então, palavras que tenha a ver com o que você oferece. Qual que é a grande sacada, qual que é a pegada mais estratégica de palavras-chave aqui? Você tem que lembrar que as pessoas que estão no Google pesquisando alguma coisa, elas podem estar tanto pesquisando sobre aquela coisa antes de querer comprar, como também elas podem estar pesquisando já atrás, querendo ver preço, querendo fazer orçamento, já interessadas em comprar. Então, se eu quiser, por exemplo, um celular da Samsung, deixa eu ver qual que aparece aqui. Celular Samsung A10, isso aqui é um exemplo. Pode ser que eu esteja interessado em comprar esse celular, que está aqui o anúncio, Americanas, ela está anunciando esse celular, pode ser que eu já queira comprar, mas pode ser que simplesmente eu queira saber mais sobre ele. Então eu posso vir nesse site aqui e saber quais são as especificações dele, quanto de memória, quanto de etc, como é que é a câmera dele. Então pode ser que eu não esteja a fim de comprar. O que eu recomendo? No começo da campanha, tente colocar palavras-chave mais específicas, de modo que seu orçamento não seja gasto com pessoas que não estão a fim de comprar ainda. Então, em vez de você colocar aqui celular Samsung A10, você pode colocar comprar celular Samsung, ou só comprar Samsung A10. Você concorda comigo que agora a pessoa que digitou isso, ela já tem uma clara intenção de compra. Pode ser que não todo mundo, mas a maioria já tem uma clara intenção de compra. Então coloca, aqui no meu caso, a título de exemplo, eu estou fazendo para um serviço de marketing. Então eu vou colocar colocar marketing digital Brasília. Mais uma dica que eu vou dar aqui, que é mega importante, que pode fazer você economizar muito dinheiro. Tá vendo que aqui embaixo ele explica aqui, ó, os tipos de correspondência de palavra-chave. Correspondência ampla, correspondência de frase, correspondência exata. O que significa isso? Quando eu digitei marketing digital Brasília, você está vendo que eu não coloquei nada no começo nem no final da frase. Então ele está falando que isso é uma correspondência ampla. O que é uma correspondência ampla? Qualquer pessoa que digitar marketing, ou digital, ou Brasília, ou marketing digital Brasília, o meu anúncio pode aparecer. Então pode ser que uma pessoa esteja procurando algo como, não sei, treinos de academia digital em Brasília, alguma coisa assim, e o anúncio pode aparecer. Por isso, eu recomendo, que aqui ele fala aqui, ó, correspondência de nível de frase. Ele fala que é uma aspas, tá vendo? Eu recomendo você vir e colocar uma aspas. Quando eu faço isso, eu estou falando para o Google. Na pesquisa, necessariamente tem que estar marketing, a palavra digital e a palavra Brasília. A correspondência de frase exata, se eu digitasse, por exemplo, marketing digital Brasília, teria que ser exatamente isso. Então, por exemplo, se uma pessoa digitar marketing digital em Brasília, já não apareceria, porque não é uma correspondência exata. Então, dando aqui um mega resumo sobre correspondência de palavra-chave, eu recomendaria você colocar correspondência de frase ou correspondência de correspondência exata. Depende da sua estratégia. Mas não deixar em correspondência aberta, a não ser que você tenha uma verba muito alta para investir e você não esteja tão preocupado com o gasto que essa campanha vai gerar. Terminei aqui a parte de palavras-chave. Então, recapitulando, pense que as pessoas elas têm que estar atrás do seu produto a fim de comprar e não apenas a fim de se informar, principalmente se você tiver menos orçamento. Então aqui no caso, eu coloquei Brasília, porque mostra que a pessoa está procurando uma localidade específica. Se eu colocasse só marketing digital, poderia ser qualquer pessoa, poderia ser a pessoa que esteja procurando capacitação. Poderia deixar isso aqui mais específico ainda, poderia deixar gestão de anúncios em Brasília. Ou Brasília, vou tirar o em, porque como está com aspas, ele também pegaria sem o em também. Ou, mais específico ainda, gestão de tráfego em Brasília. Então aqui varia muito do seu público-alvo, você tem que se colocar no lugar do seu público-alvo e pensar como ele pensaria, o que ele pensa antes de procurar você. Isso aqui é um exercício um pouquinho mais difícil mesmo. Então, a título de exemplo, eu vou deixar esses dois e vou apertar aqui embaixo em salvar e continuar. Ok. Aqui nessa janela a gente já está falando do anúncio em si. Então aqui nesse caso,
desse celular A10 seria essa parte aqui, que seriam os títulos e as descrições do anúncio. O Google ele está cada vez mais jogando os anúncios para a inteligência dele. Essa questão do CPC manual que eu expliquei há algum tempinho atrás, que é você mesmo controlar os lances, não usar os lances inteligentes, o Google está cada vez limitando mais a maneira de fazer isso. Antigamente, essa opção aqui, deixa eu só voltar aqui, cadê? Essa opção aqui era a que aparecia quando você apertava para criar um anúncio. Você está vendo aqui que ele pede um título, 3 títulos na verdade, e 2 descrições. E uma URL, que é onde a pessoa vai cair quando digitar o seu site. Hoje em dia, o Google está utilizando muito anúncios responsivos. Deixa eu pegar aqui, que são esses tipos de anúncios aqui, que tem vários títulos, então você pode colocar várias combinações diferentes e ele fica alternando as posições desse anúncio a fim de conseguir uma melhor performance. Eu recomendo que você faça pelo menos um anúncio responsivo, ele dá mais trabalho, ele é mais incerto, porque a gente não sabe qual que vai ser o resultado que ele vai trazer. Mas eu aconselho você fazer pelo menos um responsivo e pelo menos um de texto. Aqui para essa aula eu vou colocar só um de texto, tá? Então aqui ele me dá 2 opções, anúncios de texto e anúncios responsivos. E aqui é o que separa um bom anúncio de um mau anúncio. Você tem que pensar, o que faria uma pessoa clicar no meu anúncio? Ela olhar meu anúncio e falar, cara, é isso que eu preciso, eu vou clicar e eu vou entrar em contato com ele. Então, nessa questão aqui, eu recomendo que você gaste um tempinho a mais. Parece ser muito fácil, parece ser muito óbvio você vir aqui e colocar o que você faz, mas dá uma atenção maior para isso, que por meio disso você consegue aumentar a performance do seu anúncio. Eu vou colocar aqui uma https coloquei aqui o nosso site e eu vou colocar aqui construir um anúncio rapidamente a título de exemplo. Então, seria gestão de anúncios em Brasília. Será que cabe? Coube. Note que ele tem 30 caracteres por título, no máximo. Então, dependendo do tamanho da coisa que você precise colocar, você vai precisar abreviar. E não tem problema abreviar, tá? Pode abreviar, porque no final das contas, o que você precisa fazer é passar uma mensagem por meio daquele anúncio. Então, gestão de anúncios em Brasília. Gestão de anúncios em Brasília. Marketing digital para especializados em negócios locais. Tá vendo que já não deu, né? Então aqui a gente tem que realmente tentar o negócio local, vai faltar um ainda. Então, não sei. Negócio local. Que é um exemplo, tá? Esse anúncio não tá bom. A gente realmente tem que parar para entender mais o que a pessoa pesquisaria. Sei lá, planos a partir de X reais, tá? Então aqui você pode ver que ele vai atualizando aqui na lateral assim que você vai digitando o texto. Então essas são as 3 descrições, os 3 títulos, e aqui em descrição você vai falar um pouco mais sobre o seu produto. Então somos especializados em negócios locais. E aqui você tem uma capacidade de 90 caracteres por descrição. Então, somos especializados em negócios locais. Aumente o seu faturamento com anúncios. Anúncios online. Entre em contato conosco via telefone ou por mensagem. Repetindo aqui que esse anúncio não tá bom, tá? Eu tô fazendo aqui agora. E aí você vai vendo que aqui na lateral ele vai replicando o que você faz. Uma outra dica legal de se falar é que, em geral, os anunciantes eles colocam a primeira letra da palavra em maiúsculo, porque existem alguns estudos que mostram que isso aumenta a taxa de cliques do anúncio. Então isso aqui não é do nada que as pessoas fazem. Eu não sei se aqui no caso, pode ver aqui no caso das Casas Bahia. Aproveite as promoções da Casas Bahia, são diversos produtos. Nesse caso, eles estão fazendo isso porque existe uma estratégia para tentar aumentar a taxa de cliques. Então eu recomendo que você coloque sempre a primeira letra da palavra em maiúsculo. Se não colocar, tudo bem também, não é algo que vai fazer um milagre no seu anúncio. Eu vou parar aqui o anúncio para também não se estender, já são 32 minutos de aula, então vou salvar. E aqui em cima ele vai mostrar uma recomendação. Então eles falam aqui, ó, as sugestões a seguir podem melhorar muito o desempenho da sua campanha. Então ele fala para adicionar as extensões que eu pulei lá atrás e também fazer algumas alterações nos anúncios. A título de aula eu vou publicar, mas eu recomendo que você realmente siga essas recomendações do Google. Apertei em publicar. E a minha campanha está em análise agora. Então o Google vai analisar se a campanha está dentro das diretrizes de publicidade e aí ele vai te dar
um feedback falando se ela foi aprovada ou não. Tá vendo aqui, ó, embaixo, anúncio em revisão. Então é isso, eu espero que você tenha aprendido algo novo nesse vídeo, tenha conseguido fazer a sua primeira campanha. E eu vou deixar aqui na descrição o nosso Instagram, porque lá todos os dias a gente coloca material relacionado a tráfego pago, a anúncios, a marketing digital. E você vai conseguir aprender muita coisa por lá também, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.